Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 a 7, que diz: Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus lhe disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder e que tudo o que excede provém de Deus e não de nós. Paulo se descreve como servo dos outros cristãos. Ele não honra os direitos de receber a honra dos outros. Não se preocupa com títulos de exaltação, como muitos fazem hoje. Paulo se identificou como servo dos coríntios. É importante fazer este adendo, pois há uma diferença em traduções, cujas estão dizendo umas diz servos, outras escravos. Nossa atenção a uma questão importante, pois a palavra grega usada aqui é doulos, definida em praticamente qualquer lexo como escravo. A pesquisa do assunto nos leva a vários artigos acadêmicos que tratam da questão. Muitos sugeriam que a palavra usada na maioria das traduções amortece o impacto da palavra original. Argumentam, com base contínua no grego, que os cristãos primitivos se entendiam como escravos de Jesus Cristo. Paulo diz que ao invés de se exaltar, usando sua posição de apóstolo para exigir regalias especiais, Paulo se apresentou como escravo dos seus irmãos em Cristo. Quantos dos conflitos e problemas da sociedade no geral e nas políticas especificamente poderiam ser resolvidos ou evitados se tivessem uma atitude como a de Paulo? Cristãos não devem procurar honra, pois devem ser humildes servos, ou melhor, escravos dos outros. A ideia é que colocar o bem dos outros acima dos nossos próprios interesses, como descrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 10 e 11, que diz: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Paulo ensinou exatamente isso quando escreveu: Então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, estando unidos de alma e mente. Não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ele defende essa instrução como exemplo que Jesus deixou para nós e também como ele assumiu esta forma de servo. A palavra grega é a mesma, doulos. Nós amamos agir como escravos em submissão aos outros porque Jesus assumiu a forma de escravo. Ele deu o exemplo perfeito disso quando recebeu uma bacia de água e uma toalha para lavar os pés dos apóstolos e depois disse: Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Cristãos que querem ficar unidos e em paz com os outros precisam aprender a ser escravos de Cristo e escravos dos outros. A mensagem pregada por Paulo não era fruto de sua criatividade. Ele realmente havia sido iluminado pela glória de Cristo. Esse poderoso encontro com o Salvador transformou sua vida de uma vez por todas. Por isso, ele não pregava a si mesmo, mas a Cristo, conclamando todos a se arrependerem e a lhe renderem louvor e adoração. Foi servo de Jesus e servo de sua igreja. Só restava a Paulo proclamar essa boa nova para que a luz que emana da glória de Cristo iluminasse outros corações, assim como o dele foi iluminado. Por isso, não podemos tratar o cristianismo simplesmente como um conjunto de nobres ideais
ou uma mera forma de crença em meio a tantas outras do mercado religioso. O Evangelho nos traz uma revelação clara da verdade, e por ele somos unidos a Cristo, o Senhor, nos tornando portadores de luz e proclamadores da única mensagem capaz de salvar o ser humano da escuridão espiritual. A conversão é, portanto, a revelação da transformação para a natureza celestial de Cristo, que nos livra da morte espiritual e nos chama para a luz da sua presença. Existe um lugar para a humildade, e isso está no fato de dirigirmos a atenção para Ele e para longe de nós. Essa humildade é invisível, porque sempre que está presente e é bem-sucedida, dirige o foco para o Senhor. A verdadeira humildade se traduz em uma agressividade em nossa pregação, porque se a nossa pregação é fiel ao seu tema, ela irá refletir a qualidade do que é pregado. Dessa forma, quando falamos de Jesus Cristo, temos que ser corajosos e impetuosos. Servo pode se referir a duas coisas diferentes. Jesus se fez servo de homens. Ele disse que veio para servir e não para ser servido, mas nunca permitiu os homens que o controlassem. Ele serviu aos homens, mas não obedeceu aos homens. Ele serviu aos homens no sentido de que fez o que era bom para eles, mas só o fez sobre a direção do Pai, e muitas vezes contra a vontade dos homens. Pense assim: um pai emprega um tutor para educar o seu filho. Assim, o tutor trabalha duro para o benefício da criança, mas a criança não tem autoridade para estabelecer o horário e o currículo das lições. Antes, a criança tem que cooperar com o tutor ou enfrentar o desagrado do pai. Da mesma forma, quando pregamos o Evangelho, nos tornamos servos daqueles que nos ouvem, no sentido que trabalhamos duro em benefício deles, a salvação de suas almas. Mas, ainda que sejamos servos deles, eles não são nossos senhores. Nós trabalhamos para benefício deles sob a direção do Senhor. É Ele quem dita a nossa mensagem, nosso método e nossos movimentos. Assim, a autoridade do que prega, do que testemunha, não é anulada, mas antes estabelecida pelo seu papel como servo aos homens sob o comando de Jesus Cristo. Em todo caso, servir significa que devemos trabalhar com empenho para o benefício dos outros. E isso muitas vezes implica um exercício de poder de comando forte, mesmo contra os desejos e as sugestões daqueles a quem servimos. Somos servos de todos os homens, mas somente Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que essa verdade seja plena no seu coração, no seu espírito e no seu pensamento. Viva essa palavra, independente do caminho que tenham lhe proposto. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, por a cada dia o Senhor nos dar a revelação daquilo que o Senhor quer que caminhemos, ó Pai, porque o Senhor assim o fez quando esta revelação, através de Jesus Cristo, nos trouxe, Pai, uma nova oportunidade de ter este relacionamento contigo. Pois aqui Jesus, ele veio para poder revelar o quão profundidade, Senhor, é a nossa obrigação de servir os homens, de ser, como a sua palavra diz, escravos dos homens. Sim, Pai, servir de uma maneira que o Evangelho seja ministrado, pregado e vivido para que se reflita a presença da glória, da sua glória na vida de cada um deles. Mas, Pai, eles não são, ó Senhor, não são e nunca serão, Pai, os senhores ou os mediadores daquilo que nós temos ou não que fazer, mas sim o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe ser iludidos, enganados
ou muitas vezes, ó Pai, receber, Pai, propostas indecentes para caminhar em cima, Senhor, de falsas realidades. Que em nome de Jesus, que o Senhor destrone todos os altares, todos os grilhões, algemas e amarras sejam quebrados e destruídos, para que a sua glória seja revelada na profundidade daquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer nos mostrar. Que sejamos, sim, estes servos, escravos de Cristo, a cada dia, para proclamar este evangelho que cura, que transforma, que reaviva, que nos reconcilia e nos dá certeza, Pai, de uma vida eterna. Que em nome de Jesus, que possamos ter este entendimento, que em Ti, Senhor, as nossas forças são renovadas. Em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti, ó Pai, o Senhor nos mostra e cuida de nós em cada detalhe. Não precisamos ficar preocupados ou desesperados, mas também, Senhor, nós não podemos, Pai, usar a Sua palavra para poder, Senhor, considerar ou para poder justificar desvios de conduta ou muito menos atitudes precipitadas. Então ensina-nos a cada vez mais a sermos escravos, servos teus, para poder cumprir o seu chamado de servir cada pessoa na excelência da sua glória. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor. Que mais este dia o Senhor, Pai, venha com seu reino. Livra-nos, Pai, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda tentação, pois nós consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido, e o seu querer seja manifesto, Pai, da maneira que assim o Senhor preparou para nós neste dia de hoje. Muito obrigado, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.